E hoje nós somos mais de 3.000 GCs já. Fora os clandestinos. O que são GCs clandestinos? GCs que ainda não foram cadastrados nos sistemas da Lagoinha. Então imagina, nosso mesmo agora, Mateus, agora nós vamos começar a cadastrar todos os GCs da nossa igreja. Então, irmão, não fique de fora disso não. Se você quer estar na Lagoinha, esteja aí no GC, eu abro um GC. Mateus capítulo 28. Quem encontrou diz? É por isso que a gente diz todo domingo, todo culto, quando abre a Bíblia, a gente diz célula. Tá bom? Então agora você vai aprendendo dia por dia. E pode ter certeza, pastor, eu quero liderar uma célula. Tem o nosso treinamento aqui todo ano. Célula chama Carisma Start. Tá bom? Vai ser um prazer lecionar para você e preparar você para a célula. Eu creio que muitos aqui vão liderar a célula ano que vem, amém? Não, ih, misericórdia. Deixa eu ligar para o pastor Márcio e entregar o cajado. Eu creio que muitos vão liderar uma célula aqui, ou esse ano ou ano que vem. Amém. Ou vai abrir a casa para receber um GC. Amém. Aí, ó, viu, Iverson? Tá vendo? Olha lá, o Iverson levantou a mão, viu, minha irmã? Tô de olho agora, vamos. Vamos ler. Versículo 18. 16, vamos ler o 16. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? O nosso tema da mensagem nessa noite, ou de como assim foi de manhã, e está sendo em todas as alagoinhas espalhadas por todo mundo, que ele nos der esse tema, é a essência da igreja, um lugar de pertencimento. E o texto que nós lemos, nós vemos os discípulos obedecendo as ordens de Jesus para eles irem para o monte, que lá ele iria encontrá-los. E não sabemos qual monte é, mas isso parece implicar para nós aqui que haviam mais do que 11 pessoas ali, que havia uma multidão acompanhando Jesus, logo depois que ele tinha ressuscitado. Ele vai ficar mais 40 dias com os discípulos, ensinando a eles. E no último dia ele diz: vão para Jerusalém, ficam lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos, Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de Jesus ser assunto dos céus, então ele deixa essa vontade do seu coração para que a igreja desse continuidade, que seria a igreja primitiva de Atos. Então, esse texto é chamado de a grande comissão, que aonde eles vão receber esse poder, que é chamado de o dia de Pentecostes. A palavra ali, Pentecoste, é o 50º dia depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, é o dia, a festa que se chama Pentecostes, tá? Não é Pentecostes porque estavam todos lá falando em línguas, porque é sobre fogo, porque é sobre mover, não, é Pentecostes porque a descida do Espírito Santo aconteceu em uma das festas, uma das 3 festas principais de Israel: festa da Páscoa, festa da colheita e a festa de Pentecostes, que vai acontecer. Então nesse dia, 50 dias depois da Páscoa, aconteceria essa festa de Pentecostes. O Espírito Santo então desce sobre os discípulos, lá nos discípulos, dentro de uma casa, onde eles receberam poder, para o quê? Um poder de capacitação para eles irem serem testemunhas da pregação, para espalhar e dar continuidade à missão que era para Jesus, que era de Jesus. E depois disso nós vamos ver
que a igreja ela começa a crescer naturalmente e sobrenaturalmente, fazendo o bem, ocupando as mazelas sociais, ignorada pelas autoridades que eram as viúvas e também eram os órfãos, demonstrando ali através deles o poder por sinais e maravilhas. E por isso a Bíblia vai dizer que eles caíram na graça de todo o povo. Atos capítulo 2, 47. E com o passar do tempo, a palavra de Deus começava a se espalhar, o povo começava a crescer e eles obedeciam à fé. Eles não só ouviram Jesus, mas eles obedeciam aquilo que Jesus ensinou para eles outrora. Assim acontece então, começa a se cumprir em Atos capítulo 7, o que Jesus falou que eles seriam testemunhas. A palavra testemunha no grego é martírio. Então começa a se cumprir, aparece o primeiro mártir do evangelho, chamado Estevão, é apedrejado, vê os céus abertos e o Filho de Deus esperando ele a chegar aos céus. Então ele começa, a perseguição começa em Judeia e Samaria, a qual Jesus disse em Atos capítulo 8, 1 versículo 8, que eles seriam testemunhas na Judeia e Samaria. Jesus está dizendo: vocês vão morrer pelo evangelho em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até nos confins da terra. Que assim seja na nossa vida, amém? Que nós venhamos ser testemunhas de Jesus, amém? Não corre não, que é pior. Isso então é chamado de a grande comissão. É uma missão de Deus que foi dada à igreja. E a palavra grega aqui, quando diz ide, pregar, e fazei discípulos, a palavra do grego aqui original é porotentes, que significa portanto, não ide. Portanto, a palavra aqui é indo e fazendo discípulos. O que é isso? Quando a gente lê a ideia aqui de ide, a ideia de ide é que parece que tem que ser uma agenda marcada para eu evangelizar. O pastor precisa marcar uma agenda aqui para nós começar a evangelizar amanhã no feriado, evangelizar no carnaval. Mas quando a palavra original a gente entende que é indo, a gente não precisa esperar uma data, uma agenda da igreja para evangelizar. Jesus está dizendo: é indo para a escola eu estou evangelizando, é indo para o trabalho eu estou falando de Jesus, eu estou indo, estou pegando ônibus, eu estou falando do evangelho. É indo e fazendo, é indo e pregando, é em todo o tempo falando de Jesus. Porque tem gente, quando você está andando, que acha que você nunca foi crente e nem sabe que você é crente. Por quê? Porque você nunca abriu a boca para falar de Jesus com ela, você nunca abriu a boca para falar de Jesus, sobre o evangelho. Ué, mas você é crente? Não vou nem perguntar quem já passou por isso, mas por quê? Porque muitas das vezes a nossa boca só sai piadinha sem graça, fica no meio de confusão, fica no grupo dos escarnecedores, mas nunca nós abrimos a boca para falar de quem? Do evangelho de Jesus. Então é indo em todo o tempo, fazendo e pregando o evangelho. Então, viver a grande comissão implica necessariamente sair de um lugar de conforto e comodismo espiritual para ir em direção ao que Deus estabeleceu e revelou para nós. Isso não quer dizer que tenhamos que deixar literalmente o nosso ambiente físico para cumprir o ID, nem tampouco somente quando for uma missão. Não, eu vou cumprir o ID de Jesus. Hashtag ID, estou indo. Aí posta lá, estou indo para a África. Todo mundo acha que fazer missão é só ir para a África. Mas fazer missão é pregar aqui nas ruas do Ribeiro de Abreu. Você está fazendo missão. Isso, quando você vai para outro país pregar o evangelho, isso se chama missão transcultural. Você está atravessando para uma outra cultura, você está falando de Jesus lá. Mas escuta uma coisa que eu vou falar aqui: Jesus primeiro mandou a gente começar por Jerusalém, para depois querer ir para Samaria, Judeia e os confins da terra. Não adianta nada nós queremos conquistar os confins da terra, Samaria e Judeia, se a gente não conquistou nem a nossa Jerusalém aqui para Jesus ainda. Então o texto ensina que a igreja foi chamada para fazer discípulo. O texto continua nos afirmando que Deus nos deu, irmãos, autoridade. Ele nos deu autoridade não somente para irmos, mas para nós fazermos discípulos. É outra observação do texto aqui.
Porque nós nos preocupamos demais em ir. Estou pregando o evangelho, estou falando de Jesus, mas entenda uma coisa: o que adianta pregar e não fazer discípulo? Nós precisamos não só pregar, nós precisamos ensinar, nós precisamos cuidar. Por que nós não fazemos isso? Eu falei isso pela manhã. Por quê? Porque ir fazer é rápido. Pregar o evangelho, eu vou ali e prego. Se de fato pregar o evangelho, já falei sobre o que é o evangelho aqui. Agora, fazer discípulo requer de nós, demanda tempo, gasta-se tempo. Por quê? Porque tem que sentar, tem que ensinar. A pessoa vai tropeçar, você levanta ela vai machucar, você tem que ir lá cuidar da ferida dela, tem que ter paciência. Isso é fazer discípulo, demanda tempo. Com Jesus foi 3 anos e meio os discípulos andando com o mestre, sendo discipulado por ele. Então nós não queremos isso. Nós vivemos uma geração do fast food. Eu falei isso de manhã. A gente liga lá, pede o lanche, a mulher do lanche fala assim: 40 minutos, umas 30, 40 minutos para entregar. Dá 41 minutos, você está com o telefone na mão, fala assim: aqui moço, você falou que era 40 minutos e já deu 41 minutos, cadê o meu lanche? Ah, pô, quer saber? Pode cancelar esse trem. Ou então, se você não é crente, você deixa o motoqueiro chegar e manda ele embora, voltar com o lanche. Gastou gasolina, coitado, perdeu a entrega. A gente é sem paciência. A gente gosta de tudo rápido, de tudo pronto. Ah, não vou fazer almoço não, liga lá e pede um trem. Vai lá, liga o almoço, pede o almoço. Hoje é assim. Hoje nós somos geração do micro-ondas. Qualquer que põe lá dentro esquenta. Ah, não vou ligar o gás não. Nós somos assim, irmãos. Então nós, como cristãos, nós não queremos perder. Achamos que sentar com uma pessoa, ensinar ela a palavra, ensinar ela uma lição, é perder tempo. E não é discipular pelo WhatsApp, como eu já vi muitos hoje. É sentar, é gastar tempo mesmo com a pessoa. É o que o Paulo diz: eu gastarei, me deixarei gastar pelo amor ao evangelho. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser relevantes em tudo e em todos os lugares onde nós estamos inseridos. Família, política, igreja, escola, na nossa comunidade, na mídia, no bairro, com os vizinhos. Se cada um de nós como cristãos entendermos a autoridade que Deus nos deu, nós ganharíamos o mundo todo para Jesus. Por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus e nós obedecemos aquilo que Ele nos mandou fazer, esse grande comissionamento de ir, mas fazer discípulos, se torna algo natural. É algo natural. Acontece. O comissionamento é precedido pela capacitação. Antes de Jesus enviar os discípulos, Ele deu a eles autoridade. Ou seja, sem a autoridade, Ele está dizendo: eis que vos dou o poder e a autoridade. Não adianta nada nós termos autoridade, sabemos que temos, mas não temos entendimento para que ela serve. Então isso vai fazer o quê? Vai tornar-se impossível cumprir de maneira plena o nosso papel. Não é só sobre pregar, mas é fazer. Porque se nós não fazermos discípulo, não adianta nada pregar. Porque por mais que nós pregamos, mais do que fazemos, não adianta nada. E falamos sobre ser discípulo acima, porque isso é ser a essência da igreja, é estar na essência da igreja, é entender a essência da igreja, é fazer discípulo. Será que nós temos sido discípulo? Será que estamos fazendo discípulo? Porque para ser cristão, entenda, ser cristão é ser discípulo de Jesus. Jesus não somente fez discípulos, mas Ele fez com que os seus discípulos fizessem outros discípulos. O evangelista Lucas é discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, sabe o evangelista Marcos? Marcos é discípulo de Pedro.
Então entenda, irmãos, é sobre fazer. E eles fizeram discípulo não mediante as suas ideias ou aquilo que eles achavam, não. Eles fizeram discípulos mediante aos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus era a base, porque não era para que eles criarem coisas novas. Eles fizeram isso imitando a Cristo. E se eles imitam a Cristo, logo os seus discípulos imitarão a quem? A Cristo. Então, no caso, imitar é ser discípulo, e fazer discípulo é você imitar a Cristo e levar os outros à imitação de Cristo também. O ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe que o ato de seguir pressupõe que quer dizer que quem não segue a Jesus não pode ajudar pessoas a seguirem Jesus. É incoerente. É a mesma coisa que aquela pessoa que faz tanta merda na vida. Você olha para a vida da pessoa, você faz misericórdia. A pessoa, olha aí. Aí a pessoa quer fazer, sabe o quê? Quer vir dar conselho. Quer falar com o celular. Oh, não, moço, você não pode ser assim. Rapaz, você olha para ele assim. Você quer me dar conselho. Você quer me ensinar. Nesse assunto. Por quê? Isso você está falando, Jesus, me poupe, rapaz. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Só sou transliterando para século 21 e 2021. Jesus disse assim, ó: por que você não tira o cisco no olho? Por que você está tentando tirar o cisco no olho do irmão, mas não repara o que está no seu olho primeiro? Ou como você disse, seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, enquanto você está com o seu ainda. Jesus chama essas pessoas de hipócrita. Tira primeiro essa trave que está no seu olho, então você verá claramente. Para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Rapaz, resolve a sua vida primeiro, para depois você querer ajudar os outros a resolver a dele. Então entenda uma coisa, meu irmão. Não adianta nada você dizer que segue Jesus, mas a sua vida não tem nada a ver, e você quer levar o outro para Jesus. Não tem como, é incoerente. Essa vida que você leva aí, eu não quero não. Se Jesus do jeito que você serve aí, nunca eu quero, melhor ficar aqui. Então entenda, Jesus tinha muitos seguidores, uma multidão, mas será que todos os seguidores eram discípulos? Será que todos que estão aqui nessa noite é seguidor ou é discípulo? Porque no meio da multidão estava todo mundo junto. A multidão ia até Jesus por interesse. Só que entenda, quem vai a Jesus por interesse não querem pagar o custo para segui-lo. E qual que é o custo? Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não ama o seu pai mais do que a mim, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Tem um custo, Jesus já pagou tudo, mas tem um custo para segui-lo agora. Tem que tomar a cruz, abandonar o eu, abandonar as coisas que te atrapalham. Por quê? Uma grande multidão segue. Mas o que é uma multidão? É como uma pessoa sem nome e sem rosto. É uma pessoa isenta de responsabilidade. Uma pessoa que não tem identidade. Quer seguir Jesus, mas não quer ter responsabilidade. Quer seguir Jesus, mas não quer ter compromisso. Os seguidores ou a multidão é o exemplo que temos nos dias de hoje, que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo de segui-lo, de ser discípulo. Jesus não veio para fazer uma geração nova de pessoas que estão ali, uma multidão, não. Jesus veio para poder nos ensinar a ser discípulos dele. Como igreja, como que a igreja pode imitar a Cristo, sendo ela uma reunião de pessoas que querem ser o que querem e não o que Deus quer que elas sejam?
Porque quando a igreja não é feita de imitadores de Cristo, ela torna-se uma civilização sem heróis, um povo que não consegue mais inspirar as próximas gerações. É por isso que a igreja precisa urgentemente de modelos que sejam capazes de nos ajudar a conhecer o que Deus quer que sejamos e esquecer o que queremos ser. Uma coisa é certa, irmão: para você e eu montarmos um império, naturalmente nós precisamos de voluntários. Mas para plantar uma igreja nós precisamos de discípulos. Nossa missão não é montar um império. O reino de Deus não é feito de voluntário. O reino de Deus é feito de discípulos. Então, com isso podemos entender uma coisa que é fato: que a missão nunca foi nossa. A missão sempre foi de Deus. Porque Jesus, ele é o centro da missão. A missão nunca foi da igreja. A missão sempre foi de Deus, que foi dada à igreja. Porque a vontade era do Pai. O que Jesus dizia? Jesus diz: a minha vontade é fazer a vontade do... A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, quando termina a conclusão, ele está dizendo para os discípulos assim: agora vocês vão, eis que vos dou poder e autoridade para vocês irem e fazer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Jesus está dizendo: ó, a missão que eu recebi do Pai eu fiz até aqui, agora vocês vão lá e vão dar continuidade. Então, irmãos, a missão de Deus é a única coisa que pode realmente preencher os nossos dias aqui na terra com um sentido verdadeiro. A missão de Deus, ela tem dois aspectos: interior e exterior. O interior é quando nós somos ensinados. Nós somos ensinados e aquilo vai aplicando em nossos corações. E a missão exterior é quando nós pegamos todo esse ensino e colocamos e entregamos a outras pessoas. Quando nós entendemos isso, que essa preparação da missão de Deus, que visa nos preparar, ela sempre é ativa. É nós lembrarmos de mas eu não sou qualificado para abrir uma célula, eu não sou bom para poder ministrar, eu não acho legal, minha casa não é boa, não é perfeita para receber uma célula. Entenda uma coisa, meu irmão: Jesus pegou homens desqualificados, homens sem capacitação nenhuma, foi lá e ensinou com eles 3 anos e meio, capacitou cada um deles, e mesmo assim, homens cheios de falhas, mas disse para ele assim: vão e pregue o evangelho. Aleluia. O que você está esperando? Jesus, ele nos usa do mesmo jeito. Se você está aqui nessa noite, é porque ele está capacitando você. A célula após célula, culto após culto, Deus está capacitando você. E o aspecto da missão são 3, que é o quê? Que é o testemunho, martírio, a diaconia, que é o serviço, e a koinonia, que é a comunhão. O que Jesus fez? Nasceu, cresceu, serviu o povo, correto? Serviu todo o povo. Depois que ele foi lá, comungou com todos os seus discípulos, com todos aqueles que estavam, comunhão, e depois testemunhou, martírio, morreu. É isso que nós temos que fazer. É da mesma forma. Por que homens e mulheres estão morrendo no mundo afora aí por não negar a Cristo? Porque eles sabem que o propósito da vida deles é esse: pregar a Cristo, custe o que custar, falar de Jesus, custe o que custar, levar o máximo de pessoas até o céu, custe o que custar, até a própria vida. É a nossa missão. Não é somente gastar aqui, ficar desfrutando desse mundo e pronto, acabou, para o nosso bem e prazer. Tem um propósito muito maior, meu irmão. É por isso, irmãos, que existe uma essência e nós não podemos negociá-la. Que é através de um GC que nós somos discipulados e podemos fazer discípulos. Para mim, terminando, o nosso corpo é formado por 10 trilhões de células. Cada uma delas exerce uma função específica. Porém, o interessante é que todos trabalhamos de forma integrada. Esses organismos vivos constituem toda a estrutura humana, desde as partes mais superficiais e visíveis, como a pele e os nossos órgãos viscerais. E graças a essas células que estão no nosso corpo, é que ele pode funcionar do jeito que ele funciona.
E não é à toa que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Porque é assim como não existe o funcionamento de uma célula fora do corpo, também isolados nós não conseguiríamos nos desenvolver como seres humanos e cristãos. Não existe esse trem de ser igreja lá na sua casa, sozinho, isolado, isso é balela. Não tem na Bíblia isso aqui. Nós somos igreja quando estamos reunidos como corpo. Jesus chama a igreja de corpo. Jesus não chama a igreja que ela é um membro aqui, um membro lá. Não, Jesus chama o corpo, que lá na sua casa você é um membro, você é um braço. Lá na minha casa eu posso ser um pé. Lá na casa do Mateus pode ser os dedos. Mas quando estamos todos reunidos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Então não tem esse trem de ser igreja, não, eu vou cultuar aqui, vou ceiar aqui e pronto, acabou. Não existe. Nós vivemos isso em pleno de pandemia, mas não foi nós que escolhemos isso, passar por isso. Nós estávamos obedecendo uma ordem que veio de cima e nós devemos obedecer. Agora, seria errado se eu e você virasse e falasse: a partir de hoje, vamos fechar a igreja, vamos reunir em casa e vamos cada um ser igreja na sua casa e pronto, acabou. Igual tá cheio de crente aí que vive assistindo televisão lá e fica cultuando a Jesus pela televisão lá e pronto, tá ótimo. Não, tá errado. Que dia que você tem que cultuar um culto na televisão? Quando você está indisposto de vir para a igreja, você está doente, você não está bem, você não está acamado, aí você assiste um culto na televisão. Agora, enquanto você tem condição de poder levantar para vir para o culto e comungar, participar da ceia, celebrar Jesus junto com a sua igreja, aí sim. Isso é entender. Por isso que a igreja não é chamada, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Igreja nunca foi e nem será lugar para vivermos isolados. Porque se fosse para nós vivermos sozinhos, não fazia sentido Jesus nos chamar de corpo. Uma vez que um membro depende do outro. O pé consegue andar sozinho sem a perna? A mão tem sentido sem os dedos? O joelho, o que seria o joelho sem essa parte da coxa da perna aqui e lá? Depende do outro. Um outro membro será forçado a fazer outra coisa. Não ri não, Miraldo, vigia. Olha o Miraldo rindo lá. Vigia, Miraldo. Então entendem, irmãos? Quando estamos juntos, sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que nós dependemos um dos outros. Isso é ser igreja, isso é estar em uma célula, é entender que um depende do outro. Não dá para viver sozinho, isolado. E a igreja primitiva fazia isso, era de casa em casa. Abrir a casa ou estar em uma casa é viver essa grande comissão. É transformar esse ato em um lugar de adoração, em evangelismo, comunhão, discipulado. Assim como os discípulos faziam, olha que interessante. O primeiro culto de adoração aconteceu em uma casa, Marcos 2,11. Prostrando-se e adoraram, abrindo seus tesouros, suas ofertas, entrando na casa. Jesus. Primeira palavra, pregando a palavra, Marcos capítulo 2. Depois disso, Jesus entrou de novo na sua casa e logo se ouviu dizer que ele estava pregando. A primeira ceia aconteceu em uma casa, Mateus 26:18. Vão até a cidade, procure certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa celebrarei a ceia. O Pentecostes veio dentro de uma casa. O evangelismo em Atos capítulo 11, em uma casa. O apóstolo Paulo, depois de converter, implantava as igrejas, sabe para onde? Nas casas. A igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos começaram em uma casa. A Lagoinha Ribeiro começou em uma casa. A sua casa, meu irmão, onde você está em um GC, é uma extensão da igreja, é uma extensão do reino de Deus sendo implantado lá. É o evangelho de casa em casa. Você talvez pode dizer para mim, estou terminando,
Pastor, eu queria muito uma célula na minha casa, mas meu filho, mas meu marido. Ai, irmãos, ora a Deus. Fala para Deus o seu desejo, fala para Deus sua vontade, que Deus encarregará de cuidar do ambiente, de mudar o coração deles. Fica tranquilo, porque esse é o desejo de Deus. As células geram comunhão, relacionamento, amizade, tempo de qualidade entre líder e liderado, acompanhamento de perto. Tem gente que eu batizei aqui mês retrasado, que ia só na célula, mas depois começou a vir para a igreja. Tem gente que falou que nunca ia pisar em uma igreja, mas está indo em célula. O que é isso? Deus, GC, célula. Talvez você está lá, tem uma célula aqui nossa, que está numa casa onde o filho está desviado, e a mãe falou assim: eu quero uma célula lá em casa, e eu sei que essa célula vai fazer diferença na vida do meu filho. E vai, em nome de Jesus. Deus pode fazer isso, irmãos. Precisa só do seu da sua fé. Então, irmãos, o discipulado de casa em casa não é uma visão de Lagoinha, é uma visão bíblica, porque a igreja primitiva fazia isso. Logo, logo, enquanto nós estamos fazendo isso, nós vamos ver a igreja crescendo, pessoas entregando a vida para Jesus, e naturalmente, através dos nossos relacionamentos entre pessoas e Deus, Deus estará, como diz em Atos capítulo 2, versículo 47, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então entenda uma coisa: Cristo delegou a sua autoridade. Deus não delega a tarefa, Ele delegou a autoridade. Ele deixou já a sua mensagem. Ele diz: ensina tudo o que eu já ordenei para vocês. Está aqui, está tudo aqui. Prometeu a sua companhia: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então qual que é a essência da igreja em si? Amar o perdido, fazer discípulos, viver o evangelho genuíno, viver em comunhão com esse Deus trino, ter uma vida super direcionada e governada por Deus, desfrutando da sua presença. Com essa perspectiva, então, além de você fazer parte ou pertencer, você é um instrumento de Deus para conectar outros ao corpo de Cristo. Ou seja, não é apenas vontade do pastor, ou do pastor Márcio, ou da instituição que você está, mas é a vontade de você entender que você viva o pertencimento, que é a vontade de Deus. Fica de pé no seu lugar. Somos uma igreja que ama a pessoa. Olha aqui, ó. Somos uma igreja família. É servindo por algo maior, que ama servir, conectar. E nós precisamos crescer nisso dia após dia, como igreja. É nós sermos mais humildes, porque a humildade gera pertencimento. Tanto para você conectar, você precisa estar aberto, quanto para você conectar os outros. É você ter a humildade de entender que, primeiramente, você tem sentido sim no corpo de Cristo. Você não é fruto do acaso e você está aqui perambulando, não. Você é sim fruto de Deus. Você tem valor, você tem um papel importante no corpo de Cristo. É você entender que o pertencimento, o suporte em amor gera vínculo, gera conexão. É você ser sustento na vida do outro. É você estar sempre pronto para estender a mão. E outra coisa, fazer o necessário para viver o pertencimento. É você esforce também para poder fazer parte. Não fica esperando o pastor ficar lá: vão lá, isso e aquilo, vão lá. Não, se entregue também, falando: eu vou lá ver como é que é, eu vou lá ver qual de cola é que é aquilo lá. E isso também, quando você faz isso, você está logo levando pessoas também, inserindo outros lá. Da mesma forma, irmãos, escuta uma coisa aqui: o meu líder não foi me visitar, mas você já parou? O mesmo caminho do líder até você é o mesmo caminho de você até onde o líder está. Se você quiser um dia lá na sua casa para fazer um teste, nós vamos fazer isso também, não tem problema não. Não é, Mateus? Nós fazemos um teste lá na sua casa, não tem problema não. Aí você fala: eu gostei, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Não há lugar melhor do que
uma célula lá. Então pertencemos a um corpo, irmãos, ligado a um cabeça que é Cristo. E a pessoa de Jesus é que nos gera conexão e pertencimento. Estamos ligados a Ele. Amém? Então hoje eu incentivo a você sair daqui. Você que ainda não faz parte de um GC, assim como eu fiz um desafio em abrir um GC. Eu estou experimentando. Na minha célula tem muitas pessoas que ainda não são convertidas, mas estão lá aprendendo de Jesus, estão lá ouvindo Jesus, já tem vindo na igreja. É ou não é, Lu? Por isso hoje, mais do que nunca, devemos voltar à essência. O desejo do coração de Deus é estabelecer o seu reino na terra, através da restauração de quê? Desse relacionamento, que só é possível por meio de Cristo. A missão de Deus, entenda uma coisa, a missão nunca foi sua, nunca foi nossa, é a Missio Dei, a missão sempre foi de Deus, e nós somos encarregados. Irmãos, entenda uma coisa, eu e você somos privilegiados em dar continuidade à missão que Jesus iniciou. É uma missão que não é para fazer no singular, é uma missão que só será possível quando ela for feita no coletivo, todo mundo junto. Nós somos igreja. A equipe de louvor pode subir. E é impossível ser igreja sozinho. Diga para o seu irmão do seu lado assim, ó: venha ser igreja com a gente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí?